Meu Deus do céu. Vamos lá. É a superlotação das emergências aqui da capital, tá? São mais de 93% dos leitos que estão ocupados. A Gabriela Dias está voltando, tem mais informações. Tá tudo lotado, é isso, Gabi? Oi, Ribeiro, boa tarde mais uma vez para ti, para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, a gente fala em 93%, então, das emergências adulto aqui em Porto Alegre com superlotação. Inclusive, hoje, apenas um desses hospitais que a gente tem e acompanha, né, a porcentagem, a capacidade, não opera acima da capacidade. O Hospital de Clínicas está com 444%, né, de superlotação e a gente já observa isso, inclusive, desde a semana passada a gente vem tratando isso no Grupo Bandeirantes e questionando justamente as autoridades do porquê dessa superlotação. Se é época do ano, se é alguma doença específica, a gente sabe, por exemplo, inverno, né, doenças respiratórias acabam lotando as nossas emergências. O que a gente vem notando, conversando inclusive com o secretário da Saúde, Ritter, aqui em Porto Alegre. Ele nos diz dois motivos, então, que o Hospital de Clínicas está fechado, parte da emergência adulto para uma reforma, então eles perdem quase 50 leitos já nesse hospital, de grande referência, que as pessoas buscam bastante. E também uma segunda questão, são muitos pacientes, principalmente da região metropolitana, que vem buscando atendimento aqui em Porto Alegre. Ano passado, a gente teve uma mudança de gestão e isso faz com que alguns pacientes, tanto de Viamão, Alvorada e também Cachoeirinha, acabem ficando inseguros, né, de acordo, então, com o secretário Ritter e busquem direto atendimento aqui em Porto Alegre. A gente conversa agora, eu estou aqui na sede do Simers, a gente conversa, então, com o vice-presidente, Felipe Vasconcelos, para nos dizer um pouco como é que o Simers enxerga essa situação. Inclusive, na manhã de hoje, eles estiveram lá em Montenegro, observaram também, né, essa dificuldade na saúde lá na cidade. Gostaria de entender o que vocês observaram e como é que o Simers enxerga essa superlotação hoje aqui que a gente vive em Porto Alegre. Uma boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Ribeiro Neto. Boa tarde aos telespectadores. É um prazer estar no programa com vocês aí. Então, assim, hoje nosso dia começou cedo, às 5 horas da manhã nos deslocamos ao município de Montenegro, onde estamos com um problema sério de saúde lá no município. O Hospital Montenegro, que é um hospital que é referência para 14 municípios do Rio Grande do Sul, inclusive Montenegro, nesses 14. Hoje os médicos que trabalham por PJ individual acabaram aderindo ao movimento de paralisação das fichas dos pacientes eletivos. Né? Por quê? Porque ocorre um atraso nos pagamentos dos médicos de praticamente 4 meses. Né? Os médicos tinham uma sinalização, fizeram uma Assembleia Geral no dia 6 de outubro, que faria uma paralisação mas, no dia 10, mas como houve uma sinalização do gestor do hospital lá que haveria um pagamento de 2 vencimentos, o que não ocorreu, acabou tendo uma nova Assembleia Geral no dia 10, que definiu que no dia 12, hoje, a partir da 0 hora de hoje, os atendimentos dos pacientes eletivos vão ficar suspensos, até que se tome uma atitude da questão da gestão do hospital de acerto com esses vencimentos dos pacientes. Então, essa questão da superlotação é algo que nos preocupa muito, e a questão da saúde em todo na região metropolitana. Hoje, a região metropolitana do Rio Grande do Sul, e do estado do Rio Grande do Sul, está sendo assolado por uma pandemia de não pagamento dos médicos, principalmente aqueles que trabalham em pessoa jurídica. Uma precarização de alguns hospitais e muitos estabelecimentos de saúde passam por muitas dificuldades. Compra de OPME, atraso dos salários dos médicos, diminuição de leitos. Né? Então, qual é a questão nossa como sindicato médico? Nós estamos aí para denunciar, para fiscalizar e para apoiar tanto o médico como também os entes públicos, mostrando a realidade do que está acontecendo na saúde do Rio Grande do Sul hoje. Esse não pagamento, por exemplo, né, no caso dos médicos, faria com que eles saíssem desses hospitais? É uma falta de médicos, vocês observam, né, que eles saem desses hospitais na região metropolitana e vêm para locais como Porto Alegre. Como é que isso afeta a saúde, né, da grande Porto Alegre? A falta de pagamento dos médicos acaba ocasionando uma demissão de muitos médicos, eles acabam se demitindo, não por uma opção própria, mas porque eles precisam
ter o sustento. Ninguém consegue trabalhar de graça, infelizmente funciona assim, né? Tem médicos que ficaram 4, 5 meses sem receber, né? E isso acaba desestimulando ele a trabalhar em diversas instituições, né? Muitas vezes os pacientes que são atendidos naquela instituição acabam não tendo as condições ideais de trabalho e acabam vindo até para Porto Alegre para tentar um atendimento melhor. Mas o que eu vejo, Gabriela, que mais impacta com a questão da superlotação dos leitos é a falta de compra de procedimentos no SUS. Hoje há uma quantidade de procedimentos insuficiente com a realidade. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Tem pacientes que precisam de um cateterismo, de cirurgia cardíaca, que ficam muitos dias internados no hospital por falta de insumos para a realização do procedimento. Por quê? Porque o hospital ele tem um X pactuado mensal que é insuficiente com a capacidade da população. Então, acho que tem que ter um aumento na compra de procedimentos do SUS. Consequentemente, com esse aumento da compra dos procedimentos, vai haver uma rotatividade maior dos leitos e vai impactar nessa superlotação das emergências. Entendo. Então, o que aconteceria, né? A gente tem, não é só uma superlotação, como a gente vinha falando, né? Naquela história, por exemplo, do meio do ano, de problemas específicos respiratórios, as pessoas buscando muito as emergências por causa disso. Muitas vezes são pessoas que estão ali, ocupando um leito, aguardando mesmo um exame. Aguardando um exame, um procedimento, né? E uma outra coisa que nos preocupa, falando em época do ano, é a questão das doenças sazonais que ocorrem no Rio Grande do Sul. A partir de agora, nos meses de abril, maio, junho, principalmente no inverno gaúcho, aumenta muito a questão das doenças vasculares, das doenças cardiovasculares, das doenças respiratórias e principalmente da questão da pediatria. E isso vai aumentar bastante a ocupação dos nossos leitos. Então, o Estado e os municípios da região metropolitana, do interior do estado, tem que se prepararem para o inverno. O inverno gaúcho é um inverno rigoroso e aumenta muito o número de internações. Então, nós temos que estar preparados, fazer um plano de contingência para não ter esse problema. Ô, Gabriela... Mas hoje assim, o Simers está combatendo o nosso maior problema hoje de saúde é o quê? É o descaso de alguns gestores com a categoria médica. Tem médicos trabalhando aí 4 meses sem receber, por amor ao paciente, aí, e essa situação está ficando insustentável e está cada vez se alastrando mais por mais municípios. Ribeiro? Eu tenho uma pergunta, eu acho que tem que ficar claro assim, ó. Esses hospitais são instituições particulares, é isso? Que atendem pelo SUS, perfeito? Então, o problema, como você identificou na outra pergunta, Gabriela, não é porque nós temos muita gente doente, não tem pandemia, não é inverno, o problema é basicamente de gestão dessas instituições, não é isso? E pergunta para ele, como é que o Estado pode intervir para auxiliar nisso tudo? O Ribeiro questiona, então, que não seria um problema de... especificamente de alguma doença, enfim, ou doenças sazonais, como a gente conversava, mas sim um problema de gestão, né, nesse momento, que acarreta nessa superlotação. E também, Ribeiro, vai ter uma reunião, inclusive hoje, às 5 horas da tarde, com o secretário da Saúde aqui de Porto Alegre, a Saúde do Estado e também a Secretaria da Fazenda, né, justamente para conversar sobre esse cenário de superlotação. Mas o Ribeiro questiona o que o governo do Estado poderia fazer para auxiliar. O governo do Estado poderia aumentar a quantidade de recursos para a saúde, porque a saúde tem que ser considerada não como um gasto, mas como um investimento. A população não pode ficar desassistida. Essa é uma necessidade básica. Eu acho que a saúde tem que ser vista como um investimento, Gabriel. Ribeiro. Tá bom, muito obrigado. Agradeço o nosso convidado e até mais, Gabriela. Muito obrigado. Muito bem. Seguimos até aqui. Mais. Valeu, até mais, a Gabriela. Assim, ó, é uma conta. Isso aí é. Eu acho que a última vez que eu estive aqui substituído o Alexandre Mota, né, nós já falamos sobre isso aí. Né? É uma bola de neve, né? É um looping, né? É um looping, né? A gente está sempre correndo atrás do rabo, né? Eu já falo muito sobre educação, né? Mas a questão da saúde é a seguinte, não adianta a gente ter uma coisa que é fantástica, que eu repito, tá? O SUS do nosso país é algo extraordinário. Eu digo para vocês, lá nos Estados Unidos não tem SUS. O cara que fica doente lá e não tem recursos, ele vai morrer. Tá? Então, no Brasil, nós temos o SUS.
Só que, como a gente põe muito dinheiro fora, como a gente põe muito dinheiro onde não é prioridade, acontece isso. Ou vocês têm alguma dificuldade em observar que, se tivermos os recursos, né? Porque tudo vindo do nosso imposto, tá? Nada é doado, nada é de graça. Isso vem do nosso imposto. O recurso para a saúde, recurso para a educação, né? Melhorar os investimentos, ao invés de distribuir dinheiro em coisas assim que não têm a mínima importância, né? Como questões partidárias e tudo mais. E quando chega a eleição é uma festa, né? Não, temos que direcionar. Há problema de gestão? Há problema de gestão. Não há dúvida nenhuma que há problema de gestão nessas instituições. Então, mas tem que ter uma mão, né, que foque nesse problema para resolver. E acho muito importante o Estado fazer essa projeção. Porque daqui a pouco, né, vai vir o inverno. E o inverno, aí sim a coisa vai ficar muito feia. Especialmente com a questão dos hospitais infantis, ou que atende as crianças, né? Crise respiratória e tudo mais. Então, tá na hora de... Será que não nasceu ainda alguém que vai fazer direito essa história, cara? Porque é impressionante, né? E vou dizer mais para vocês, tá? Aí é a minha opinião aqui. Nós ficamos muito preocupados com essa polarização, né? Esquerda, direita, esquerda. Ficamos brigando, entendeu? E os problemas não são resolvidos. Tem muito disso aí também, tá? E eu já falei, tio, você que vota, você tem que cobrar aquele que você elegeu. Na sua comunidade aí, na sua cidade aí. Senão é uma barbada, né? É cabine de emprego. Vou me eleger, vida boa e tal, né? Tem que ter compromisso com a comunidade. Mas tem que ser cobrado para isso, né? Deixa eu me irritar isso aí. Tá bem. Volta para mim aí.